Bom dia. Hoje a aula que nós vamos dar é sobre sobrecargas atriais e ventriculares. Como sempre que se faz previamente às aulas, nós discutiremos dois casos. O primeiro caso vai ser apresentado pela doutora Mônica Bombonati e ela vai, então, descrevê-lo. Primeiro, porém, está aí apresentado a vocês. Pode começar, doutora. Bom dia. O caso número 7 é um paciente FBC, 23 anos, que apresenta esse traçado eletrocardiográfico. Temos o ritmo sinusal, uma frequência cardíaca em torno de 79 batimentos por minuto, uma onda P com uma duração de 0,08 segundos, o intervalo PR de 0,12 segundos, QRS 0,12 segundos, o eixo da P a mais 60 e o eixo do QRS indeterminado pelo eletrocardiograma. A morfologia, temos ondas Q profundas em D1, D2, D3, AVF, V4, V5 e V6. Ondas R amplas em V1, V2, V3 e V4. Ondas S amplas em V1, V2 e V3. E onda T bífida em V2, V3 e V4. Agora, eu gostaria de perguntar ao Dr. Teodomiro sobre o que ele acha desse eletrocardiograma e que ele comentasse sobre as ondas Q apresentadas no eletro. Bom dia. Como diz bem a doutora Paula, além das ondas Q, o que chama bastante atenção aqui em V1 é esse R proeminente. Então, a gente tem que pensar em alguns diagnósticos diferenciais quando há a presença de uma onda R em V1. A sobrecarga de ventrículo direito, o BDAM, o bloqueio de ramo direito, uma hipertrofia do septo, uma distrofia muscular do Duchenne, uma troca de eletrodos também poderá ocasionar esse defeito, recém-nascidos e uma destroposição. Em relação ao caso, que eu acabei de citar alguns diagnósticos aqui, essa onda R em V1, acompanhada de Q em derivações na lateral inferiores, lembra mais a possibilidade de uma hipertrofia de septo. Ok? Então, essa amplitude muito grande do QRS em V1, V2, V3, V4, também ficaria com essas dúvidas. Apesar que não deu para saber a direção do eixo, que ele está indeterminado, mas faz parte do diagnóstico, tá bom? Ok? Se eu fosse para dizer um dos diagnósticos que o senhor comentou, qual deles seria o mais provável? Pela idade da paciente, pela característica do eletro, não sabendo da clínica, eu não descartaria a hipertrofia septal. Ok, obrigado. Próximo. Como foi dito, o eixo elétrico determinado, não foi possível ser determinado pelo eletrocardiograma. Mas nós temos aqui um traçado vetrocardiográfico que eu gostaria de ouvir a opinião dos senhores professores que aqui se encontram e que se através do vetrocardiograma nós poderíamos determinar este eixo elétrico, o SAQRS. A Nancy poderia falar alguma coisa? A alça do vetrocardiograma, no plano frontal, ela apresenta um aspecto assim, polimórfico, né? A saída inicial é para a direita e para cima, mostrando um grande vetor septal,
e depois a ativação, e é rápido. Isso chama muita atenção, porque é uma maneira da gente diferenciar, por exemplo, de entre uma área inativa inferior de uma hipertrofia septal. O fato dela ser grande, de grande amplitude e muito rápida. Isso chama mais atenção, hipertrofia septal. E depois a rotação passa a ser anti-horária, sendo difícil a gente determinar. Se a gente considerar aí um vetor meia área, seria um eixo em torno, mais ou menos, seria um vetor que dividiria aquela alça em duas áreas iguais, estaria em torno mais ou menos uns mais 10 graus, né, Paulo? Mais 30, melhor dizendo, né? Mais 30 graus. A gente dividiria essa figura ao meio, nós vemos que existe porções à esquerda e superior, e porções inferiores e superiores à direita. Então, através desse critério, desse parâmetro, como você disse, de vetor meia área, este eixo estaria, então, determinado pelo veto a mais 60 graus. Mais 30. Mais 30. Mais 30. Ok. Doutora. Esses são os aspectos do elétrico que a gente já foi comentado no início da aula do traçado. E agora eu vou relatar os dados clínicos desse paciente. Esse paciente era um paciente assintomático, que realizou exames de rotina, e dentre esses exames foi solicitado um ecocardiograma. Pelo eco, ele tinha um septo aumentado, hipocinético, um VE com diminuição da via de saída, um desempenho ventricular normal e um movimento anterior sistólico da válvula mitral compatível com hipertrofia septal obstrutiva, de pequena repercussão. Foi solicitado também um cateterismo, onde foi visto um VE hipertrófico, de boa contratibilidade, uma válvula mitral com função normal, hipertrofia de ventrículo esquerdo, ventrículo direito e septo interventricular. Posso comentar, Paulo? Quer fazer algum comentário? Não sei. Não, o comentário que eu queria falar é que esse eletro é muito importante, como ela chegou à conclusão, pelos dados clínicos, de uma cardiomiopatia hipertrófica. O que chama atenção é observar sempre no eletro que apresentam grandes ondas Q, profundas ondas Q. Normalmente, os estudantes geralmente já pensam em áreas inativas. Lembrar que o importante não é só a profundidade da onda Q, mas também a duração. E essas ondas Q são rápidas. Junto com a idade, 23 anos, é mais fácil a gente pensar numa hipertrofia septal e não pensar muitas vezes como eles fazem um diagnóstico de uma área inativa inferior, lateral e dorsal, por conta dessas grandes R's em V1 e V2 e grandes Q's em D1, AVL e parede inferior, né? D2, D3 e AVF. Tá, obrigado, Nancy. A doutora agora vai terminar o caso fazendo uma síntese da discussão. A cardiomiopatia hipertrófica, ela caracteriza-se por uma rigidez anormal de ventrículo esquerdo durante a diástole. Resulta de um déficit de enchimento ventricular e consequente aumento da pressão diastólica final do VE. Pode ocasionar dispneia, dor precordial e síncope. O comprometimento do ventrículo pode ser simétrico e assimétrico. Do ponto de vista hemodinâmico, podem ser subdivididos em obstrutivas e não obstrutivas. O eletro, ele pode ser normal em até 1/4 dos pacientes. E os achados mais sugestivos, quando apresentam alterações, são sobrecarga de ventrículo esquerdo, ondas T gigantes negativas, ondas Q nas derivações inferiores e ou laterais, e o desvio do eixo para a esquerda. PR curto e arritmias ventriculares, como taque ventricular não sustentada, são os achados mais comuns. A senhora poderia comentar a razão pela qual o PR habitualmente nessa entidade é curto? Não saberia? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Américo? Quando nós temos uma hipertrofia de septo, ele se dirige cranialmente em direção ao nó AV, encurtando a distância entre o nó AV e a despolarização inicial deste septo. Além disto,
o papel das fibras que ligam o feixe de is, o 9E e o início do septo facilita a condução para esta região. Então, a explicação para o PR curto, que é muito comum de ser confundido com síndrome de pré-excitação, é explicado por esta forma de comportamento anatômico. Esta comprovação de que isto é uma verdade foi feita por Wellens, que estudou cerca de 20 pacientes que apresentavam ao estudo, ao eletrocardiograma, um aspecto muito semelhante à de uma pré-excitação. E ele, estudando eletrofisiologicamente, ele não conseguiu demonstrar a pré-excitação nesses pacientes. Portanto, isso está bem demonstrado através desse estudo de Wellens. Próximo. Acho que é melhor eu passar. Next. Este caso é um caso semelhante ao da doença anterior, para mostrar que essa doença ela é muito variável na sua manifestação elétrica. É polimórfica, polifacética, muitas vezes de diagnósticos muito difíceis e complicados. Esse é mais um exemplo de uma doença hipertrófica, uma cardiomiopatia hipertrófica, em que, neste caso, o que chama atenção são a grande amplitude dos complexos QRS e a anteriorização do vetor da alça de QRS no plano horizontal, orientado para a frente e para a esquerda. Então, o fato de ser uma cardiomiopatia hipertrófica não significa que não possa ter uma hipertrofia da região paraseptal anterior de ventrículo esquerdo. Muito bem. Próximo, por favor. Bem, você que vai ler. Bom, próximo caso, caso número 8, ARM, 15 anos, masculino. Nesse traçado eletrocardiográfico, a gente tem um ritmo sinusal, uma frequência cardíaca de 104 batimentos por minuto, uma onda P de duração de 0,08 segundos, um intervalo PR de 0,17 segundos, um QRS de 0,08 segundos e um QTC de 0,35. O eixo da onda P está a mais 55, orientado para trás. O eixo do QRS a 95 graus, voltado para frente. E o eixo da onda T a 70 graus de giro para trás. A morfologia. A onda P com entalhes em D1 e D2, sendo a primeira porção mais alta de 4 milímetros em D2 e pontiaguda. Um difacismo rápido em V1, com primeira porção pontiaguda em V1, V2, V3, V4 e V5. Um complexo QRS com entalhes do tipo R''S, R' em V4R e V1. E RS, R', S' em V2. Entalhe da onda S de V3 a V6. E uma onda T negativa de V1 a V3, difásica, negativa positiva, de V4 a V6. Você quer fazer uma Agora pergunta? eu gostaria de fazer a pergunta para o Dr. Fernando. Eu queria que ele comentasse sobre o traçado da onda P nesse eletrocardiograma. Está com a Nancy. Bom, no plano frontal, a análise da onda P, ela possui duração normal, porém amplitude aumentada. E essa amplitude se dá às custas da primeira porção, o que gera essa morfologia assimétrica, o que nos faz pensar em sobrecarga atrial direita. Já no plano horizontal, a onda P possui morfologia isodifásica, sendo uma porção negativa ampla, o que poderia levar ao diagnóstico de sobrecarga atrial esquerda. Porém, a inscrição da onda P é muito rápida e ela possui duração
normal, compatível com sobrecarga atrial direita. Você poderia explicar a razão desta onda negativa em V1, representando uma sobrecarga atrial direita? Então nós vamos passar os próximos traçados e talvez isso possa elucidar mais. Tem alguma coisa a dizer? Não. Próximo. Então você quer ler esses dados? A identificação, né? Isso daí já foi descrito, pode passar. Pode passar mais esse. Como que nós poderíamos explicar, então, o aspecto da negatividade da onda P profunda e negativa em V1 na presença de uma sobrecarga atrial direita? Esse esquema, acho que mostra bem que este coração tem uma rotação horária, jogando o coração para trás e o átrio direito, então, anterioriza-se. A despolarização inicial dele começa inicialmente para na frente, anteriormente. E, consequentemente, a despolarização orienta-se para trás. A projeção disto em V1 vai ser uma onda P negativa, como vocês estão vendo aqui. Vai ser negativo também em V2, poderá ou não ser. E em V3, porque nós já estamos vendo a farpa deste vetor do átrio direito, nós já temos uma positividade da onda T. Então, a razão pela qual a onda P é negativa em V1 e V2 corre por conta de uma anteriorização do átrio direito e a sua despolarização iniciando anteriormente e dirigindo-se para trás, paradoxalmente, daquilo que a gente encontra habitualmente na sobrecarga atrial direita. Esse tipo de comportamento chama-se um padrão de sobrecarga atrial direito que não é o habitual. Tem um nome que me fugiu agora. Pseudo-Morris. Porque o Morris é uma fase negativa lenta, como nós vamos ver na aula que nós vamos dar, e que isso aqui pode imitar o Morris na realidade, mas isto não é, na realidade, o que nós conhecemos como o real Morris. Obrigado, Nancy. Tem mais alguma coisa? Então nós vamos começar a nossa aula. Podemos passar? Os comentários? Não, já foi, já. Tá bom, obrigado. Bem, então nós vamos começar as aulas. A aula de sobrecarga ventricular direita, sobrecarga atriais e sobrecarga ventriculares. Bom, para nós analisarmos um eletro, toda a aula está aparecendo ali embaixo, que nós devemos ter alguns elementos. Nós devemos ter dados de nome, de idade, de sexo, do peso, da altura e até o índice de massa corpórea. Os dados referenciais do eletro devem ser, os dados de identidade, deve ser por que razão o senhor está realizando esse seu eletro, que seria o seu eletro de identidade. Ou seja, eu tenho um problema, ou eu tenho um sintoma e gostaria de fazer um eletro para ver como é que ele se encontra. E, consequentemente, a indicação do exame. A interpretação sistemática de um traçado deve ter uma moderação e uma normatização, ou seja, deve ter uma sequência, deve ter uma lógica, deve ter um motivo bastante justificado. Nós vemos ritmo, morfologia, frequência, etc., etc. E o mais importante de todos esses parâmetros é a correlação clínica. O que o senhor sente? Existe alguma doença que o senhor já teve no passado e que deixou alguma alteração no seu
traçado eletrocardiográfico, existem comentários clinicamente relevantes, e aqui são os 3 estrelinhas mais interessantes e importantes que nós devemos nunca deixar de perguntar para o paciente o que é que o senhor sente, para nós interpretarmos o seu eletrocardiograma, porque isso vai ajudar sobremaneira a nossa conclusão. Bem, para o diagnóstico das sobrecargas ventriculares, nós temos 4 critérios e que são fundamentais para reconhecê-la. Primeiro é o aumento da voltagem, que nós damos um valor de 3 cruzes. Segundo, das alterações da repolarização, que é o que chama padrão strain. Terceiro é o desvio do eixo, que nós damos o valor de 2 cruzes. Os 2 primeiros 3 cruzes, o terceiro 2 cruzes, e o aumento do tempo de ativação ventricular, que é o TAV, que nós damos o valor de 1 cruz. Please. Bem, aqui a nossa esquerda, ou a direita de esquerda, nós temos um traçado, uma despolarização ventricular normal, em que nós vemos em D1, V6, AVL, a morfologia QR, com um tamanho determinado que nós vamos ver em seguida. E em V1 nós temos o R inicial e um S relativamente profundo. O R é dependente do vetor septal e o R de V1 e o R de V5, V6 da parede livre de ventrículo esquerdo. Quando nós temos um aumento da sobrecarga desta câmara, nós vamos ter um aumento do septo, dando um R maior em V1 do que na situação A, um S profundo mais evidente em V1, dependente da parede livre do ventrículo esquerdo, e em V1, V6, D1, V6 e AVL, um Q profundo e uma onda R ampla. Bem, quais são os critérios, então, que nós utilizamos para o reconhecimento da sobrecarga ventricular esquerda? Nós utilizamos os critérios que nós chamamos de 35 e 12. O que significa isso? A somatória do S de V1 ou V2 mais a onda R de V5 ou V6 maior ou igual a 35 milímetros preenche o critério dos 35, do número 35, como vocês quiserem. E o critério 12 nada mais é do que o R em AVL maior que 12 ou igual a 12 milímetros e é causado geralmente nas condições de desvio do eixo para a esquerda. Esse valor 35 milímetros tem o seu significado quando a idade do paciente está acima de 35 anos. Além disso, o padrão strain, que é conhecido como de vários nomes, não existe uma tradução isto em português, mas se quiserem, temos aqui vários nomes, como tensão, esforço, distensão, força, torcer, puxar, etc. Mas o que está consagrado pelo uso realmente é o que nós chamamos de padrão strain, que eu vou mostrar a vocês o que significa. Se a idade do paciente for inferior a 35 anos, como está aqui embaixo, aqui, o valor da somatória do S de V1 e V2 e do R de V5 e V6, ou seja, o padrão chamado o critério de Sokolov-Lyon, né? Nós temos, então, de considerar que pela idade, por ser jovem, esses valores devem ser superiores a 53. Eles
podem estar até a 60 milímetros. Aqui, por uma questão de apenas uma forma, né, mnemônica de guardar esses valores, é inverter o número 35 pelo número 53. Então, os critérios simplificados de SVE seria o 35 milímetros, pelos parâmetros que vocês já viram, e isso consegue reconhecer em 65% dos casos. E se nós associarmos ao critério, esse é o critério 1, ao critério 2, o critério 12, nós podemos reconhecer de uma maneira correta 90% dos casos. Bem, existem outros critérios adicionais de voltagem, como é o número 20 e o número 25. Nós já vimos dois números, agora nós estamos dando outros dois. O que é isto? É a onda R maior ou igual a 20 milímetros em 2, 3 e AVF, ou a onda S profunda de 20 a 25 milímetros em V1 e V2. Ou a onda R maior que 25 em V5 e a onda R maior que 20 em V6. Esse paradoxo da onda R de V5 ser maior do que a onda R de V6 tem uma explicação que eu vou dar logo em seguida a vocês. E a onda S pequena em V1 e V2 pelas mesmas razões que eu vou explicar. Existe um critério chamado de Cornell, que é a somatória da onda ABL mais a onda S de V3, que para os homens deve estar acima de 28 e para as mulheres acima de 25 milímetros. Um outro critério chamado de Gubner, que soma a onda R de D1 com a onda R de D3 e que, para interpretá-lo como uma sobrecarga, esse valor deve estar acima de 25 milímetros. Próximo. Bem, os critérios de Home-Hill Tests, que são vários que vocês conhecem, releva em consideração os seguintes parâmetros. A voltagem do R ou S no plano frontal, semelhante àquele valor que eu já falei a vocês, de 20. Ou do R ou S no plano horizontal, de 30. Esses dois parâmetros, se presentes, recebem uma pontuação de 3 pontos. A duração, ou seja, o tempo de ativação ventricular, o tempo que leva o início da ativação do septo até a parede livre, tem que estar acima de 40 milissegundos e o QRS um valor acima de 100 milissegundos. E se isso estiver presente, esse parâmetro recebe 1 ponto. O eixo desviado para a esquerda, 2 pontos, e as alterações da repolarização ventricular, chamado padrão Strain, 3 pontos. E alterações da onda P, acima de 120 milissegundos, 3 pontos. 4 pontos disse que é possível a existência de sobrecarga ventricular esquerda. E 5 pontos que a sobrecarga ventricular esquerda esteja presente. O tempo de ativação ventricular é aquele momento que vai do início da ativação septal em D1, AVL, V5 ou V6, até o ápice da onda R. Este valor deve estar acima de 40 milissegundos para concretizar um tempo de ativação ventricular anormal. Ou, se não existir onda Q, deve-se medir o início da onda R até o ápice da onda, o início da onda R até o seu ápice. E que também
deve ter um valor, para ser positivo, um valor de 40 milissegundos. Nota vocês que neste primeiro traçado nós temos uma onda T positiva. Esse é chamado um padrão diastólico, ou ausência de padrão strain. E se esse daqui estiver com negatividade, nós temos aquilo que nós chamamos de padrão strain. Sobre aquela explicação que eu disse sobre por que o R de V5 é maior do que o R de V6 para o reconhecimento da sobrecarga ventricular esquerda. Este exemplo que nós estamos fazendo aqui, acho que explica bem este fato. É que a onda R de V4, que aqui está, ela é maior do que a onda R de V5 e também do que a R de V6. E por que isto? Porque as derivações V5 e V6 são aquelas que estão mais afastadas do ventrículo esquerdo. E as derivações V4 e V3 são aquelas que olham diretamente a face do ventrículo esquerdo. Por isso que a onda R de V4, a onda R de V5, elas são em amplitude, são superiores àquelas que nós observamos em V6. Bem, o eixo normal do QRS está entre 0 e 90, como vocês estão vendo. E ele, portanto, poderá deslocar-se para a esquerda no sentido anti-horário, como para a direita no sentido horário, como numa posição intermediária entre o esquerdo e o direito. Então, os eixos dos complexos QRS são variáveis de acordo com o deslocamento maior ou menor das câmaras que estão hipertrofiadas, quer ventrículo esquerdo, quer ventrículo direito, quer ambos. Aqui nós temos os padrões variantes daquilo que nós chamamos de strain. O strain clássico é este que nós estamos vendo aqui, é a onda T oposta ao complexo QRS, né? É a depressão do ST com onda T invertida. E esses outros três que aqui estão embaixo, é o ST retificado com onda T invertida, ou a depressão do ST com onda T positiva, ou a depressão do ST com onda T achatada. Esses três aspectos são chamados variantes do padrão strain. Bem, vamos falar agora um pouco sobre a sobrecarga ainda ventricular direita do adulto, dizendo o seguinte, que um dos diagnósticos para definir a sobrecarga ventricular direita do adulto é uma das dificuldades que nós temos em eletrocardiografia, uma dos mais difíceis. Existe uma somatória de parâmetros que nos ajudam. Primeiro, se nós tivermos um átrio direito presente, isso facilita o diagnóstico do reconhecimento da SVD. O desvio do eixo elétrico indeterminado, isso não nos ajuda, mas fala favoravelmente a essa situação. O atraso final de condução, o padrão RS-R' em V1, que aqui está representada, mais como um R puro, também é outro parâmetro que nós devemos levar em consideração. Baixa voltagem dos complexos QRS, não grandes voltagens, ondas S persistentes nas precordiais e o padrão strain nas derivações inferiores ou precordiais direitas, V1 e V2, ou nas derivações inferiores, como nós poderíamos ver aqui. A onda R ampla em V1 é um parâmetro dos mais significativos com o padrão strain, como nós estamos vendo.
E os dados de clínica sempre devem estar presentes, como pacientes que têm corpo renal crônico, insuficiência cardíaca direita, hipertensão pulmonar ou a própria estenose pulmonar. Aqui nós temos um padrão estranho de VD com eixo para a direita. Nós temos o R puro em V1 com onda T negativa. Esses critérios por si só já faz o diagnóstico de sobrecarga ventricular direita. Não tem mistério. E a presença de ondas S profundas em V5 e V6. Pronto. Esse é um padrão bastante clássico, é uma representação estilizada, né, de uma sobrecarga ventricular direita, em que nós temos o eixo para a direita, as ondas P's amplas em D2 e D3, e o padrão R puro com onda T negativa na derivação V1, com a onda S presente, aqui está tão apertado, com a onda S presente em V6. Posso? Bem, a sobrecarga ventricular direita é um diagnóstico bastante difícil, porque ela tem a capacidade de fazer com que o ventrículo direito se hipertrofia seletivamente. Ele pode hipertrofiar na via de entrada do ventrículo direito, na via de saída do ventrículo direito, e, como aqui está representado, via de saída, via de entrada e via de saída. Aqui é um infundíbulo de ventrículo direito. Então, se nós tivermos uma hipertrofia nas trabéculas, que é V2 e V3, que aqui está representado, nós vamos ter um eixo que está orientado para baixo. Se nós tivermos uma hipertrofia na região paraseptal direita baixa, V3 e V4, nós vamos ter um eixo também orientado para baixo. Se nós tivermos uma hipertrofia da parede livre, V1 e V4, que aqui está representado, nós vamos ter uma sobrecarga ventricular com eixo orientado para a frente. E a via de saída e basal ou infundibular, que é o AVR, visto aqui, a menos 50, representa o tipo de sobrecarga ventricular direita chamada especial. Aquela que o eixo não está para a direita, não está para a frente, mas está para trás e superiormente. E a câmara de entrada do ventrículo direito, a VF, V4R, V5R, que aqui está, nesta região, também dá uma morfologia, gera uma morfologia bastante diferente da hipertrofia ventricular direita. Então, de acordo com a hipertrofia seletiva dessas câmaras, dessas porções das câmaras ventricular direita, nós podemos ter sobrecargas de morfologias as mais variadas e de difícil, muitas vezes, reconhecimento. Este é um exemplo da hipertrofia da porção basal do ventrículo direito. Aqui nós temos, é chamado tipo C ou especial, aqui nós temos o plano horizontal, aqui nós temos as forças orientadas para trás e posteriormente. Então, em V1, em V2, em V3, em V4, em V5, em V6, nós vamos ter não R's, mas um R pequeno e um S muito profundo. Esse é o tipo especial de sobrecarga ventricular direita. É a via de saída do ventrículo direito que está hipertrofiado. Próximo. Aqui é para explicar o porquê que a sobrecarga ventricular direita com pressão
em câmaras ventriculares direitas com pressão superior à do ventrículo esquerdo, nós temos a inversão do vetor septal. Nós temos que, pela modificação da orientação deste vetor, que nasce ao nível do septo. Próximo. Então, as forças anteriores proeminentes que causam ondas R amplas em MV2, como disse o nosso nobre amigo Thunder, pode ser consequência a sobrecarga ventricular direita, infarto dorsal, bloqueio de ramo direito, variantes do normal, cardiomiopatia hipertrófica apical, bloqueio da divisão anteromedial, distrofia muscular de Duchenne, destrocardia, Wolff-Parkinson-White inaparente e troca de cabos eletrodos. Próximo. Bem, aqui nós temos então o eixo da onda P normalmente orientado a mais 60, e quando nós tivermos hipertrofia do átrio esquerdo, nós temos os eixos orientados para trás e para baixo ou para cima, e quando o átrio direito está hipertrofiado, nós temos os eixos orientados para baixo e discretamente para a direita. Pode passar? Aqui nós temos então a orientação do vetor de átrio direito, provocando a onda P apiculada em D2, D3 e AVF, acima de 2,5 milímetros. E aqui nós temos a onda P representativa do átrio esquerdo, gerando uma P de duração aumentada, diferente do átrio direito, que ela é ampla, mas é normal, curta. E no caso do átrio esquerdo, nós temos o aspecto da fase negativa da onda P, chamada Morris, não é, doutora Nancy? Eu não vou falar sobre isso porque houve um problema aqui do slide, acho que é melhor tocarmos. A onda P, ela não aumenta em tamanho, mas o átrio esquerdo aumentado aumenta em duração, acima de 120 milissegundos, e tem um aspecto bífido, em lombo de camelo. Próximo. Aqui nós temos então o átrio esquerdo aumentado. Aqui nós temos que não aumenta em duração. Aqui nós temos o átrio esquerdo aumentado, que aumenta em duração, mas não aumenta em amplitude. E é consequência tanto da somatória do átrio direito quanto do átrio esquerdo, no caso da sobrecarga atrial esquerda. Próximo. A repolarização atrial é uma situação que pode interferir muito em determinadas situações, por exemplo, durante o teste ergométrico, porque a repolarização, a despolarização de P se faz de baixo para cima, de cima para baixo, e a repolarização se faz no sentido inverso. Então, se a onda P é positiva, a repolarização, que está em azul aqui, ela é negativa. Então, é a repolarização atrial. Isto pode interferir no segmento ST, infradesnivelando e levando a confusão com testes positivos. Diferente do miocárdio ventricular, em que as despolarizações se fazem em sentidos opostos. Próximo. Então, na sobrecarga atrial direita, nós temos o aumento em amplitude, mas não temos o aumento em duração. Porque por mais que o átrio direito aumenta, ele não sobrepuja a duração do átrio esquerdo. Então, esse é o aspecto clássico da sobrecarga atrial direita. Tanto no plano frontal, D2, por exemplo, como no plano horizontal, V1 aqui, por exemplo. Próximo. Aqui nós temos um exemplo de como determinar a sobrecarga atrial esquerda através da medida do ápice da onda
do início da onda P, que é o átrio direito, até o nadir da onda P, que é o átrio esquerdo, que deve ter uma duração de 60 milissegundos ou mais. Próximo. Aqui nós temos o componente negativo da onda P maior que 40 milissegundos em duração e profundidade de 1 milímetro. Esse é o índice de Morris, chamado índice de Morris, e que representa-se pela área encoberta pela parte negativa da onda P. Próximo. Para o diagnóstico da sobrecarga atrial direita, a derivação D2 é a derivação mais ideal, mais indicada, acima de 2,5 milímetros. E para o átrio esquerdo é a onda P nas derivações D2, D3 e L, com essa morfologia em M da onda P mitrale e aqui da onda P pulmonale. Este quadradinho aqui é o que corresponde ao valor do índice de Morris, que é 1 milímetro pela área de um quadrado que compõe a parte negativa da onda P. Pode passar? Quando nós temos o aspecto de bloqueio de ramo direito, normalmente em V1 nós temos o aspecto RS-R' e em V1 o aspecto também RR-L', quando o bloqueio for incompleto ou quando for completo. Quando a morfologia da onda R for maior que 10 milímetros ou maior que 15 milímetros, isto configura uma associação de sobrecarga atrial ventricular direita associada ao bloqueio de ramo direito. Próximo. Então, os critérios eletrocardiográficos para o reconhecimento da sobrecarga ventricular esquerda, ela tem algumas críticas. A acurácia dos índices é pouco satisfatória. Nenhum dos índices é muito superior ao outro. Os critérios pouco eficazes, como ferramenta de triagem de hipertrofia para a hipertrofia ventricular esquerda, né? Os critérios são pouco eficazes. A sensibilidade é baixa e a incapacidade para excluir o diagnóstico de hipertrofia ventricular do ventrículo esquerdo. Então, nós temos muitas limitações. Próximo. Aqui nós vamos ver que o critério de Gubner, ele tem uma sensibilidade e uma especificidade de 10, sensibilidade e especificidade de 87%. Isso tirado de 12 artigos, de 12 diferentes critérios eletrocardiográficos para a sobrecarga ventricular esquerda. Próximo. O critério de Sokoloff-Lyon, a sensibilidade já melhora um pouco e a especificidade também é mais superior. E a seta quase chega a atingir o seu alvo, lançando mão dos mesmos trabalhos. E para o home hill test, que é aquele mais utilizado e o mais adequado, a sensibilidade é de 41% e a especificidade de 99%, sem atingirmos aquilo que é mais importante para nós, que é o quê? A sensibilidade do que a especificidade. Bem, para nós sairmos de um ponto e chegarmos em outro ponto, o ideal seria a linha reta. Entretanto, para o reconhecimento da sobrecarga ventricular esquerda, nós temos caminhos os mais variados e nem sempre aqueles que nós escolhemos são os melhores. Então, para nós, por exemplo, fazemos alguns trabalhos de verificação de sobrecarga, nós podemos pegar qualquer que seja
desses critérios todos. Alguns têm sensibilidade melhor, têm especificidade melhor, entretanto, eles ainda são muito falhos no reconhecimento da sobrecarga ventricular esquerda. Ok, obrigado. Era isso que eu queria falar. Se tiver alguma pergunta, estou às ordens.